Você já pensou em unir arquitetura com constelação, Feng Shui e outras bruxarias que você gosta, essas coisas holísticas diferentes que você gosta, mas sem perder a base científica? E, ao mesmo tempo, também, você tem medo de que as pessoas não entendam o que você faz ou que os clientes não queiram fechar com você? Se o que falta para você é uma referência de alguém que faça, fica aqui, porque eu faço exatamente isso. Meu nome é Thaís Regina, eu sou arquiteta há 20 anos, sou também mestre em metodologia de projeto e, ao mesmo tempo, terapeuta e mentora sistêmica. E a minha arquitetura é o que eu chamo de arquitetura humanizada sistêmica, que é um modo, é um método de fazer arquitetura que une ciência e alma. Então, se é isso que você quer, já deixa o seu like aqui e fica comigo, que é isso que nós vamos falar nesse vídeo. O que é arquitetura humanizada sistêmica? Eu já falei nesse vídeo aqui, mas agora nesse vídeo, como eu tinha prometido, eu vou falar sobre a origem dessa arquitetura. Esse é um método que eu desenvolvi, de arquitetura humanizada sistêmica. De onde é que eu tirei as bases para fazer esse método? Lembra que eu uni ciência e o meu mestrado em metodologia de projeto. Então, é um método de fazer arquitetura. Só que, claro, que eu tenho que, então, honrar de onde veio isso antes. Então, eu vou falar de 5 origens aqui, 5 pontos principais, e eu vou começar, na verdade, lá na minha infância. Tudo começou quando eu era bem pequena e eu tinha medo de ir à escola, porque as edificações escolares, elas eram assustadoras para mim, ou eram grandes, ou tinham uma passarela num vão muito grande para poder alcançar a edificação, enfim. Então, eu ficava amedrontada. Eu sempre fui uma criança assim, mais caseira, essa era a minha característica, inclusive, não à toa, escolhi trabalhar em home office, né? Aqui é o meu escritório, mas é um ambiente na minha casa. Eu gosto disso, eu sempre fui caseira. Só que ainda tinha algumas outras coisas que me faziam, então, ter medo de ir para a escola. A edificação, depois, quando eu fui estudando, vi que ajudou muito nisso. Tanto é que eu passei a ficar mais à vontade na escola quando eu me mudei de cidade e a escolinha era numa casa. Então, era uma edificação menorzinha, realmente, era uma casa. Então, era uma edificação mais próxima do que eu conhecia. Então, foi mais fácil essa adaptação. E aí, depois, ao longo do meu desenvolvimento escolar, estudei em outras escolas também, mas a grande questão foi quando os meus irmãos, bem mais novos que eu, foram estudar numa escola Waldorf. E então, eu conheci a edificação diferenciada dessas escolas. Eles estudaram na escola Haitiara, quando eu conheci, né? Depois foram para a escola Viver em Bauru, que também tem uma arquitetura um pouco diferente, mas lá em Botucatu é até referência no Brasil. Eu estava começando a estudar arquitetura, falei, eu quero estudar isso aqui, quero aprender como faz. Só que não foi na faculdade que eu aprendi. Até porque a arquitetura antroposófica não é estudada no Brasil, pelo menos não nas faculdades. Inclusive, no segundo ano da faculdade, quando teve o ateliê de projetos sobre escolas, e que o professor deixou a gente livre para escolher a metodologia, né, de ensino, a pedagogia, eu propus ao meu grupo ser das escolas Waldorf, já que meus irmãos estudavam, então seria mais fácil, né, aprender um pouquinho, e o pessoal topou, beleza, fizemos. Só que nós acabamos fazendo algo que eu vejo se multiplicar, e muita gente pergunta, quando fala, é a arquitetura das escolas Waldorf, aquela da colmeinha? Na verdade, sim, eles usam formas diferentes, formatos diferentes nas salas de aula, só que não é só colmeia. Todas as salas octavadas, né, ou sextavadas, não é sobre isso, só que acaba ficando porque é um modo simplista, talvez no nosso pensamento cartesiano, x, y, z, né, a gente pensar, beleza, são formas hexagonais, então vira uma colmeia, mas em verdade não é. E no outro vídeo eu posso até explicar, se vocês quiserem. Se quiserem, comentem aqui embaixo, Escola Waldorf, e aí eu falo mais sobre isso. Bom, só que a grande questão é que a arquitetura antroposófica, que é típica dessas escolas Waldorf, ela considera o ser humano como um ser integral. O que quer dizer isso? Uma pessoa que tem um corpo físico, tem as suas emoções, tem o seu pensamento e tem um eu. Ou seja, uma alma que anima esse corpo, que tem esses sentimentos e pensa dessa maneira. Então, quer dizer, ela é realmente uma arquitetura pensada para acolher, e não somente uma pessoa
corpo, emoções, pensamento e eu, mas que ela se desenvolve, e por isso que ela é muito importante nas escolas, porque ela acompanha o crescimento das crianças em todo esse desenvolvimento, certo? Pensando no corpo, nas emoções, nos pensamentos. Então, essa escola evolui, por isso que não é só Comeinha, ela evolui, mas enfim, realmente seria tema para outro vídeo. Ok, essa então é a primeira base para a arquitetura humanizada sistêmica. Tem um pezinho, então, sim, na arquitetura antroposófica, e uma das questões, inclusive, é a conexão com a natureza, que precisa ser muito forte, afinal de contas, nós somos natureza, né? Lembra que a gente está vendo o ser humano como um ser integral? Então, nós somos natureza, então, nós precisamos realmente ter esse contato. Aí começa essa ideia da humanização, que eu estou falando, arquitetura humanizada e sistêmica. Então, vamos dividir isso em duas partes. A parte da humanização, a primeira referência é a arquitetura antroposófica. Na faculdade, eu tive contato também, na disciplina de avaliação pós-ocupação, com a pesquisa de uma professora, da nossa professora Ana Virginia Sampaio, que ela, inclusive, tinha feito o doutorado dela em humanização dos ambientes hospitalares. Aí, interessante esse termo, né? Humanização. Poxa, que interessante a gente voltar na edificação e ver como é que as pessoas estão ocupando, como é que as pessoas estão se sentindo nesses lugares. Bacana, é isso que é importante, de fato, a arquitetura é para pessoas, então já foi acendendo mais um brilhinho, né, no meu coração aqui, na minha alma. Eu falei, é isso que eu realmente quero fazer, uma arquitetura que seja voltada para as pessoas, porque para mim nunca fazia sentido uma arquitetura para ser vista só. Óbvio que a estética faz parte da arquitetura, inclusive na arquitetura antroposófica se fala muito disso, porque a beleza também faz parte de uma das nossas necessidades. Tanto é que a própria natureza, ela é muito bela, né? Então, de fato, é uma necessidade natural a beleza. Só que não pode ser beleza pela beleza. Na natureza tudo é belo, mas tudo tem a função, tudo tem relação, né? A beleza tem a ver com a funcionalidade, não é o belo pelo belo. Tem que realmente refletir a essência daquilo a que ela está servindo. E aí depois, no mestrado, ou melhor, até antes, na minha pós-graduação em interiores, eu tive contato com a professora Doris Kovaltovski, desse livro vermelhinho aqui, é um livro de arquitetura escolar, né? E também ela aprofunda nessa questão da humanização. E ela fala sobre 4 fatores que humanizam a arquitetura das escolas. Um é a estética. O outro, que eu também comentei, é a conexão com a natureza. E também a escala. Lembra que eu falei da escola crescer, né? Se desenvolver junto com a criança? Então, sim, a escala também é importante. E uma coisa que eu comentei, e vocês vão entender, aspectos caseiros. Lembra que eu falei que quando eu era criancinha, eu comecei a me adaptar na escola quando fui para uma escola que funcionava em uma casa. Não quer dizer que o ideal é que todas as escolas passem a assumir casas como sendo a escola e vai lá e reforma. Ao contrário, porque muitas vezes essas adaptações não correspondem exatamente ao que a criança precisa. Mas o que seria isso? Ter um aspecto de casa, de repente, ter um pé direito mais baixo, o telhado aparente, ter realmente alguns elementos que lembrem a casa, um filtro de barro, uma cortina, inclusive, então, a ambientação interna, mas as características mesmo de uma casa, né, para que a criança se lembre e se sinta à vontade. Thaís, mas muitas crianças moram em apartamento. Ok, mas esses dias eu até estava vendo um estudo falando que, exceto nas grandes cidades, a maioria das pessoas ainda vivem em casa, e ainda assim, sabe aquela coisa do inconsciente coletivo? Todo mundo sabe o que é viver numa casa, todo mundo já visitou uma casa, então para criança isso é bacana. Tanto que criança que não gosta de um parquinho onde tem uma casinha, elas amam, né? Então, sim, a criança vai se sentir à vontade numa escola que tenha alguns aspectos caseiros, não quer dizer que é uma casa transformada em escola, tá bom? O ideal é realmente construir adequadamente. Nesse caso de escolas, mas enfim, vamos só focar aqui, voltando a essa questão da humanização, né? Que comentei sobre escola, mas que acaba servindo para todos os ambientes.
por exemplo, escala. Ambientes onde é para encontros mais intimistas, a gente tende a gostar de ambientes um pouco menores, com o pé direito mais baixo. Entretanto, ambientes de reunião, por exemplo, uma sala de estar, uma sala de visitas, ter um pé direito mais elevado, super legal. Ambientes maiores, públicos também, de reunião, pé direito mais elevado também, mais espaçoso também. Então, veja como, de fato, isso serve para todas as edificações. Essas são as 3 primeiras referências para mim sobre a humanização. A arquitetura antroposófica, a avaliação pós-ocupação e a humanização, né, da professora Doris Kowaltowski. Dentro da avaliação pós-ocupação, eu tive contato com o tema desse segundo livro de Cinza Terceiro, tudo bem, que é da psicologia ambiental. Também faz parte, né, você entender como que as pessoas realmente ocupam os lugares, elas se sentem nesses lugares, ou seja, até aqui tudo tem ciência. Thaís, antroposofia não é ciência, é filosofia. Bom, não vou entrar nesse mérito, tá bom? Mas que ela tem bons resultados, ela tem, e você entra nesse lugar, você tende a se sentir à vontade, e independentemente disso, que se for ciência ou filosofia, de qualquer modo, a avaliação pós-ocupação e a arquitetura humanizada têm profundas bases científicas. Fechamos aqui? Nós vamos agora falar sobre a segunda parte, que é o sistêmico. Eu tive contato com esse termo através da minha mãe, Susana Batista, que é consteladora sistêmica. Então, ela trouxe para casa essa ideia do Bert Hellinger, né? Essa terapia familiar desenvolvida por Bert Hellinger, e que ele foi até a África quando ele era um missionário católico, e ele entrou em contato com as comunidades africanas, e ele viu que muitas doenças que são muito comuns no Ocidente não existem lá. Então, ele começou a entender como funcionam aquelas comunidades, que é uma maneira muito diferente da ocidental. A ocidental normalmente se fecha e exclui quem é diferente. E lá não, existe realmente esse senso de comunidade, de pertencimento, é uma coisa muito amorosa. E então, ele desenvolveu como base das constelações sistêmicas as leis do amor. Que leis são essas? São a ordem, ou seja, quem veio antes tem precedência a quem veio depois. Então, não tem essa de que um filho vai querer mandar no pai. Não. Sempre tem o respeito pelo pai. Tal do honrar pai e mãe de uma maneira muito mais natural, porque, afinal de contas, muitas dessas comunidades nem sequer são cristãs. Outro ponto é o pertencimento. Então, todas as pessoas querem e devem pertencer. Inclusive, isso a neurociência explica. Por que a gente tem tanta necessidade de pertencer? Porque o nosso cérebro ele tem 3 funções básicas: poupar energia, manter-se vivo e perpetuar a espécie. Para tudo isso, a gente precisa pertencer a uma comunidade, porque a gente poupa energia quando a gente divide tarefas. A gente se mantém vivo quando nós temos também ajuda mais pessoas ali para proteger a comunidade. E assim era, principalmente lá atrás, né? Que realmente, para sobreviver, precisava viver em comunidade. Era muito mais fácil para se proteger contra ataques externos. E perpetuar a espécie, não preciso nem falar que a gente precisa de 2 espécimes, um feminino e um masculino, né? Ok, pertencimento, precisamos. E o terceiro ponto das leis de amor do Bert Hellinger é o equilíbrio entre o dar e o receber. E esse ponto, gente, dá pano para manga, então vamos deixar para outro vídeo também essa questão que eu vou desenvolver, inclusive na relação arquiteto e cliente. Precisa ter essa relação do equilíbrio entre o dar e o receber. Mas, de fato, vamos deixar para depois, porque eu quero aprofundar e vai ser bem importante falar sobre isso. Mais uma referência. Após ter esse entendimento, esse conhecimento das constelações sistêmicas, eu conheci o Flávio Duarte através da minha mãe também, que foi meu professor querido, meu mestre. Eu fiz a formação dele em constelação de ambientes com Feng Shui sistêmico. E de onde é que o Flávio tirou isso? Bom, ele já era consultor em Feng Shui, arquiteto há alguns anos também, quando ele conheceu a constelação familiar e decidiu fazer a formação. E ao longo da formação dele, ele teve essa inspiração de juntar
e falar no Feng Shui sistêmico e a constelação de ambientes, já que ele é arquiteto. E qual foi a grande virada de chave aqui? É que a harmonia dos ambientes está com o cliente, começa com o morador daquele ambiente. E aí, ele tem uma frase que, se você me segue já no Instagram, e se você não segue, visita lá, ó, @portaisregina, que é: a resposta está com o cliente. Isso, gente, é transformador. Quando ele falou, sabe quando você até quase que ouve o barulhinho, e acender a luzinha, assim? Falei assim, gente, é exatamente isso que eu sempre pensei, que eu pratico já na minha arquitetura, e numa frase resumida: a resposta sempre está com o cliente. Então, não adianta você vir com regras externas, inclusive sim do Feng Shui. Feng Shui, gente, funciona, ele é bom, ele é bom. Só que não dá para você vir para o seu cliente e falar, toma, seu ambiente tem que ser assim que o Feng Shui manda. Não dá, né? Sabe por quê? Porque são regras externas e a harmonia vem de dentro da pessoa. Então, precisa fazer sentido para aquela pessoa com o que você está propondo. Portanto, antes mesmo da gente saber, ou melhor, também sabendo, né, no outro vídeo eu devo ter falado a frase de Jung, que eu sempre repito, que a gente precisa ser uma alma frente a outra alma humana. Então, a gente sim tem as teorias, tem as técnicas, mas antes de pensar nisso, a gente ouve, a gente se conecta profundamente com o cliente, e aí a gente sabe, beleza, para esse cliente eu vou usar essas técnicas. É isso, tá? Inclusive, também tem outros livros aqui, por exemplo, sobre cores, né? E Goethe, gente, ele é uma das bases principais para Rudolf Steiner, que é o desenvolvedor, né, da antroposofia e da arquitetura antroposófica. Goethe, ele fala, inclusive, sobre as cores terem humores, também dá outro vídeo fantástico. Sempre tem, né, no meu canal, deixa eu lembrar. Então, quando eu falei de lasúria, que eu falei algo sobre cores, mas eu acho que talvez tenha ficado faltando. E se você também quiser um vídeo sobre cores, essa questão dos humores das cores, fala aqui para mim os temperamentos. É muito legal também, super fantástico. Bom, beleza. Então, parte do sistêmico completa, nananina não. Ainda estudei mais uma pessoa que se chama Virginia Satir. Ela também é precursora das terapias familiares. Ela notou que existem 5 leis universais das famílias. 5 leis universais das famílias? Sim, quer dizer que todas as famílias que ela tratava, ela observou que tinha realmente essas regrinhas que não precisavam nem ser ditas, elas estavam implícitas nos comportamentos, na maneira como as famílias se estruturam e lidam, principalmente com as crianças. Porque, claro, a gente sabe que é na infância que o nosso caráter e os nossos hábitos e costumes, enfim, eles vão sendo criados, né? E que leis são essas? Primeira, não ouça, porque as crianças são impedidas de participar das conversas de adultos. Ela também não deve se expressar. Então, não ouça, não fale. Se você chora, não chore. Se você fica brava, não fica bravo. Então, não sinta. Você também não pode ver. Isso aqui não é para criança. Não veja. Se você não pode ver, não pode ouvir e falar, você também não pode pensar, não pode ter a sua própria opinião. Então, é desse jeito que a família faz. Então, não pense, meio que obedeça apenas. E a última, não se arrisque. Aí depois complica, né? Quando a gente chega aqui na vida adulta, quando a gente se forma, só te dão um diploma. Olha, parabéns, você se formou, vai todo mundo. Oi? Quer dizer, arrisque-se. E como se eu nunca aprendi a me arriscar, não tinha autorização. Então, agora, aqui com a Virginia Satir, você pode ver, ouvir, falar, sentir, pensar e se arriscar. Tem permissão. E aí, lembra que eu falei, sou uma, mas não sou só? Então, a arquitetura humanizada sistêmica é justamente disso, de, assim como você, o seu cliente também não está só, mesmo sendo um. Ele tem permissão de fazer como ele quiser, como fizer sentido para ele viver. Essa arquitetura precisa refletir isso. Essa arquitetura também precisa atender às questões físicas, fisiológicas, biológicas
emocionais, intelectuais e espirituais de cada cliente também. Então, como eu falava no outro vídeo, a gente precisa ter esse olhar bastante abrangente. Isso é o sistêmico, é entender qual é o sistema ao qual essa pessoa pertence. Quais são os costumes, hábitos, dinâmica de vida dessa pessoa? Quais são os valores, crenças, além de todas as necessidades humanas que vêm da humanização? O que é universal? Por exemplo, o design biofílico, ele é uma defesa muito importante disso, dessa relação do ser humano com a natureza, que é essencial para a sua saúde integral também. Eu vou deixar aqui um post da NeuroAU, que diz assim: arquitetos vão de forma ampla, cientistas vão fundo. Isso é de Michael Arbib, de 2021. E aí ela perguntava se você concordava, e eu disse que sim e não. Afinal de contas, os arquitetos precisam sim de um amplo conhecimento. Então, esse arquitetos vão amplo, ok, a gente precisa de fato ter essa amplitude de conhecimentos, né, técnicos, científicos, práticos, mas também a gente precisa ir a fundo, e ir a fundo na alma do cliente, para que a gente saiba de fato o que ele quer, precisa, sonha, deseja, que faz sentido para ele. A gente deve dar permissão, e muitas vezes é isso, nós vamos dar permissão para essa pessoa, porque eventualmente ela não tem. E aí, às vezes ela quer fazer algo repetindo padrões e que hoje não fazem mais sentido para ela, e aí a gente tem que falar assim, não, mas é assim que faz sentido para você? Ah, é que assim que era, né, na casa da minha mãe. Tá, mas e para você? Às vezes, numa simples pergunta, a pessoa para e fala, acho que eu não gosto tanto assim. Ok, como você gosta? Então, é isso que eu falo, que é unir ciência e alma. A gente tem que ter muito conhecimento, sim, só que a gente tem que ir a fundo na alma do cliente. E isso só é possível quando você já foi a fundo na sua alma. E aí, fez sentido para você? Fico curiosa em saber a sua opinião. Então, faz seu comentário aqui embaixo. E se você gostou, lembre, dá um like aí, dá um joinha para mim e compartilha com os amigos. Ah, lembrando que esse é o segundo vídeo da série de Arquitetura Humanizada Sistêmica, e se você não quer perder nada, também se inscreva aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo.